Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cidadão Galáctico Gaia. E hoje vamos à segunda parte do vídeo Contratos Espirituais, como evitar as reativações. Você já fez contrato com alguém? Talvez sim, né? Aqueles que são casados fizeram um contrato com sua esposa ou esposo, né? Mas pode ser que de repente você não tenha casado com aquela pessoa, você tenha jurado amor de vida eterna para ela e de repente ela tenha falecido e aí você teve a oportunidade de casar novamente e com certeza nessa segundo casamento você não vai ser feliz, porque realmente você vai ter esse contrato anterior que você já tinha feito aí com essa outra pessoa, né? Então, o que nós estamos falando hoje aqui, pessoal, é assim, são contratos que nós fizemos em outras vidas, através de religiões que nós frequentamos, através de filosofias ou grupos, né, que nós participamos, de diversos grupos em outras vidas anteriores, que nós fizemos alguns tipos de pactos, de alguns contratos. E aí nós não sabemos disso. E aí a gente entra em contato novamente com essa entidade, com esse grupo, né, que nós participamos já em vidas anteriores. Então esses contratos eles podem ser reativados. Então é isso que nós vamos falar sobre isso nessa segunda parte, né, dando continuidade. Você já pensou nas implicações ocultas de se envolver com movimentos espirituais? Hoje vamos desvendar os efeitos dos contratos espirituais e como evitar suas reativações indesejadas. Ao se associar a grupos como ufologia, candomblé, umbanda, quimbanda, fraternidade branca e outros grupos mais, naturalmente há aí muito mais coisas em jogo do que aparenta ser, né? Vamos explorar essas conexões que podem afetar a sua ascensão espiritual, o seu processo ascensional e até mesmo aprisionar o seu corpo criogênico. Prepare-se para descobrir as camadas profundas por trás das associações e como navegar com segurança nesse caminho espiritual complexo. Quando vocês quiserem participar de qualquer tipo de movimento, seja ufológico, fraternidade branca, candomblé, umbanda, quimbanda, espiritismo, etc., temos que entender que isso tudo tem dois lados, tá? Então, o primeiro fator é a necessidade de vocês. O que levou vocês a buscar essa questão? E o segundo fator é tudo que vem com o pacote daquele grupo, de forma oculta, que você não sabe, você não enxerga, você não vê. Podem ser pacotes muito bons, como podem ser pacotes que tornam mais difícil o seu processo de ascensão. A questão que surge é a seguinte: como proceder diante dessa situação? O que eu faço, né? A alternativa a seguir seria usar a sua capacidade intuitiva, ou seja, usar o seu coração para você conseguir ter um discernimento, né, de toda a situação. De repente, pode ser que aquele grupo seja importante para você no seu despertar consciencial, mas que depois de um certo tempo não seja mais necessário para o seu processo pessoal. Uma coisa importante é que quando vocês forem se envolver em qualquer tipo de movimento, grupo, procure interiorizar bem essa questão. E
faça essa pergunta a você mesmo. Será que esse é o meu caminho que devo seguir? A outra questão. O que isso vai atrair de positivo na minha vida? Terceira questão. O que isso vai trazer de crescimento para a minha vida? Hoje precisamos ficar muito atento às informações que chegam até nós, principalmente pela internet, onde tem muito fake news e às vezes é muito difícil você discernir quem está falando a verdade ou não. Nesse sentido, precisamos ter um filtro extremo em tudo o que é dito, postado e proposto. Uma coisa importante é pedirmos orientação à nossa hierarquia espiritual, à nossa família espiritual, que é a nossa linha de ancestralidade, para ter condições de discernir de uma forma mais clara. Muitas vezes os contratos que reativamos acabam por comprometer o caminho de ascensão planetária. Existem contratos que podem ser reativados, que podem levar ao aprisionamento do nosso corpo criogênico, né? Uma parte dos corpos criogênicos estão localizados na Lua ou também na Arctrans, que é o portal 1111 dos Arcturianos, ou na nave Anesh. Os corpos que estão na Lua precisam ser resgatados e os corpos da Arctrans e da Anesh não precisam. Na Lua, conforme o tipo de contrato que vocês reativam, eles estão ligados à devoção, seja por ufologia, orixás ou qualquer tipo de grupo. Vocês reativam contratos que podem mantê-los indefinidamente, manter o seu corpo criogênico preso nas câmaras de contenção da Lua, onde normalmente são os seres da não-luz que podem estar por detrás disso, né? A questão é mais complexa do que vocês possam imaginar. Conforme os grupos que vocês se envolvem podem estar abrindo mão da linha da ancestralidade, ou seja, você vai desencarnar naturalmente e não vai conseguir acessar o seu corpo criogênico. E, consequentemente, você vai ficar preso dentro do plano etérico astral, de uma forma indeterminada, atuando no nível energético do planeta ou não. Os contratos que podem se vir a aprisionar o corpo criogênico de vocês, ele é extremamente complexo, porque ele exige uma intervenção de hierarquias superiores, como os tronados, para conseguir fazer o resgate. Como vocês sabem, no que estão se envolvendo, muitas vezes a proposta pode ser muito agradável e bonita. Por exemplo, existem vários movimentos no Brasil e no mundo que propõem a libertação da Terra, de libertar a humanidade do inconsciente coletivo, de impedir que a ordem mundial se manifeste, acabar com a SGS, o sinistro governo secreto, etc. A questão é que esses grupos estão aliciando pessoas para que façam parte desse movimento, que aprendam a se projetar no plano astral e fazer uma guerra contra os quiumbas, eguns e chopates, etc. A proposta inicialmente parece ser muito boa, mas vocês sabem o que está por detrás disso? O que está por detrás de tudo isso? O que são essas forças no plano existencial? Qual poderia a capacidade dos chopates, legiões, dracos, quiumbas, eguns e das bases tecnológicas Arcádia? E aí vocês entram de coração, fé, para defender a Terra. Porém, nós temos que entender que muitos movimentos chamados de místicos e esotéricos recrutam para uma guerra
no nível astral umbralino sem saberem o que realmente está acontecendo. Pois em vez de vocês começarem a limpar os seus contratos e alcançar a iluminação, você entra na linha de confronto. E como disse Jesus, aquele que lança a mão da espada, a espada perecerá. Então esse não é o caminho. O caminho está na ascensão, que vem da neutralização dos contratos reencarnatórios, de devoção, adoração, de abdução e, consequentemente, da quebra dos contratos religiosos. Se você é a pessoa que busca quebrar os contratos, como você vai entrar em um movimento, seja lá qual for, que vai defender a Terra, que pertence a esses seres? Temos que entender que quando entramos em uma escola espiritual, como a loja Rosa Cruz, que é uma escola maravilhosa, e só que você reata links e laços de ressonância com a linha ancestral egípcia, da mesma forma também a maçonaria e outras entidades mais. É bom que vocês saibam que quando você entra em qualquer grupo espiritual, seja Umbanda, Candomblé, Espiritismo, você acaba reconectando laços cognitivos, espirituais ou mediúnicos de ressonância que podem ou não abrir portas para você na linha da ascensão ou fechar essas mesmas portas. Tudo depende do seu passado, do que você tem historicamente nas suas vidas anteriores, bem como da sua ancestralidade. Isso é muito complexo e quase ninguém fala sobre essas questões. Então vamos ficar atentos a esses detalhes, gente, né, quando nós tomarmos uma decisão de participarmos de qualquer tipo de grupo. E assim terminamos a segunda parte desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like e compartilhe com seus contatos. Qualquer dúvida que tiver, coloca nas descrições. Queremos ouvir a sua opinião. Gratidão. Até o próximo vídeo.